Imagem digital. Nesta apresentação será explicado o que é imagem digital, os tipos de arquivos, seu armazenamento, sua dimensão, resolução e cores. A imagem digital bidimensional é a codificação de números binários 1 e 0, que proporcionam o armazenamento, transferência, impressão ou reprodução por meios eletrônicos. Deve-se ter atenção ao manusear uma imagem digital, pois nem tudo que se vê em um monitor é o que vai sair impresso ou visto em outro monitor. Um dos vários motivos é a configuração de cor de cada imagem. Muitos usuários configuram ou está configurada a tela de visualização que fique de maneira mais agradável para seu uso, e com isso acaba fazendo com que a imagem vista ao ser impressa entre em conflito com a mesma exibida, devido ao fato de haver algum conflito entre as configurações do monitor e da impressora. O mesmo acontece com o tamanho da imagem quando visualizada no monitor. Este se torna uma lupa. A imagem que enxergamos pode ser ampliada N vezes, mas quando impresso, se não estiver nas devidas configurações necessárias, pode ocorrer uma impressão indesejada, deformação da imagem, uma imagem muito pequena ou muito grande, desfoque da imagem, interpolação, dentre outros problemas. Mais à frente veremos detalhes que possibilitam a qualidade da imagem. O que é a imagem digital? As imagens digitais são formadas por centenas, milhões ou até mais de pequenos pontos chamados elementos da imagem, ou simplesmente de pixels, picture element, que é o menor elemento da imagem digital. Existem dois tipos de imagens digitais fundamentais. Estes são rastreio, ou raster, ou bitmap, ou matricial, ou seja, esta faz uma leitura bit a bit, formando uma malha de pontos, onde cada ponte é um pixel. As imagens fotográficas são um exemplo. Vetorial, tipo plotter, imagens criadas por algum dispositivo, software, geralmente sendo desenhos técnicos. Estas imagens podem ser convertidas de um tipo para o outro, com o intuito de possibilitar as propriedades específicas de cada, podendo ocorrer a perda de qualidade quando feito conversões. Em outro momento explicarei melhor cada um. O armazenamento é feito em ficheiros, arquivos digitais, onde nas propriedades do arquivo armazena seus metadados sobre o conteúdo. Por exemplo, suas configurações, modelo do equipamento de captura e outros dados. Existe um grande número de formatos de arquivos desenvolvidos, com características únicas que tornam interessante para determinado uso. Porém, vários desses formatos caíram em desuso ou encontrados em circunstâncias especiais. Um dos fatores de armazenamento é a compressão que o tipo de ficheiro, formato de arquivo, possibilitará esta ação. Poderá reduzir o tamanho do arquivo, podendo ser com perda ou sem a perda de qualidade. Isso dependerá do tipo de arquivo em que for salvo a imagem. A compressão Lossless Compression, menos perda, permite manter a qualidade da imagem. O padrão mais utilizado é o LZW, Lamp-Ziv Width, nome dos criadores dessa compressão, tanto por GIF como por TIFF, produzindo uma compressão de 50 a 90%. A maioria dos arquivos utiliza a compressão com perda do ficheiro JPEG em qualidade máxima de compressão, devido ao fato de economia de espaço para possibilitar maior armazenamento. O formato anula informações repetidas e ou sem importância da imagem. Esta compressão funciona da seguinte maneira. Por exemplo, em uma fotografia de paisagem normal, o céu é azul. Então, neste caso, o arquivo salvará o valor de um pixel da cor azul, aplicando em todo o conjunto quando este arquivo for exibido. Devido a este fato, a compressão pode variar conforme a quantidade de cores que o arquivo irá compactar. Alguns dos formatos utilizados de arquivos são JPEG, TIFF, GIF, BMP, SVG, PNG, PCD, DWG, RAW e outros de uma lista enorme de formatos.
Em outro momento explicarei melhor sobre estes e outros ficheiros, formatos de arquivos digitais, alguns tipos mais utilizados, suas funções e suas variedades. A influência da dimensão e resolução da imagem digital. Quanto mais pixels tiver a imagem, melhor serão seus detalhes e mais nítida será a imagem. Conforme for ampliando a imagem, chegará um momento em que os pixels irão aparecer multifacetados, os quadrados de cores. Este efeito chama-se pixelização. Portanto, quanto mais pixels, maior será a ampliação com qualidade. Para saber o tamanho digital da imagem, pode-se conferir sua dimensão, largura por altura, formando quantos megapixels, milhões de pixels, terá. Lembre-se que quanto mais pixel tiver a imagem, maior será o tamanho do arquivo. A visualização dessa imagem será apresentada em uma teia de pixels, que serão distribuídos e disponibilizados, dividindo-se na área que serão apresentados para sua visibilidade e ou impressão, conforme sua resolução, que geralmente é o DPI. DPI, dots per inch, ou no português PPP, pontos por polegadas. É a unidade usada para impressão. Refere-se à quantidade de pontos que estão disponíveis em uma polegada. Uma polegada equivale a 2,54 centímetros. A imagem digital exposta em monitores geralmente tem uma resolução de 72 ppi, pixel per inch, pixel por polegada, diferente do DPI. Mas este número não é exato, pois este padrão foi adotado para monitores de 14 polegadas, possibilitando a melhor distribuição da imagem na tela. Por este motivo, a web também adota este padrão. Mas monitores acima de 17 polegadas podem estar configurados com maiores distribuição de pixels para obter uma imagem mais nítida. Cuidado ao aumentar a quantidade de pixels de uma imagem digital definida, pois esta ação causará a interpolação, ou seja, a criação de novos pixels não existentes. Esta ação fará a comparação dos pixels ao redor e criará um pixel meio termo, podendo ocorrer o desfoque da imagem, distorção e outras ações indesejadas. Como assim? Imagine uma camisa listrada, preta e branca, de um determinado tamanho. Ao aumentar o número de pixels, ocorrerá a criação de uma provável cor cinza entre o preto e o branco, devido à comparação feita entre os pixels criados e os já existentes. E as cores? Existe uma diferença entre o sistema de cores, entre o monitor e a impressora. Os monitores disponibilizam suas cores em RGB, vermelho, verde e azul, enquanto as impressoras são produzidas em CMYK, ciano, magenta, amarelo e preto. E a conversão de RGB para CMYK não é perfeita. A imagem mostra a diferença de cores existente entre o modelo RGB, usado para apresentações de slides e monitores, e o CMYK, usado para impressão. A profundidade de cores se dá pela quantidade de bits que esta terá. A imagem em preto e branco requerem somente 2 bits para indicar que pixels serão brancos e quais serão pretos. Estas são imagens bitonais. Escala de cinza. Exigem 8 bits para apresentar 256 diferentes tons de cinza. Imagens coloridas. São mostradas utilizando-se de 4 bits, 16 cores, 8 bits, 256 cores, 16 bits, 65.000 cores, este é chamado High Color, e 24 bits, 16 milhões de cores. Algumas câmeras e monitores podem apresentar até 30 ou 36 bits. Esta informação extra serve para melhorar ainda mais a profundidade de cores, mas é processada no final em 24 bits de cor no máximo. A própria vista humana jamais enxergará
esses milhões de cores que o computador pode oferecer. Recapitulando, aqui descrevemos o que é imagem digital, seu menor elemento, que é o pixel, os tipos fundamentais de imagem, raster ou vetorial, seus armazenamentos com sua variável, perda e seus tipos de arquivos, a resolução e dimensão, interpolação da imagem digital com seus DPIs, PPIs e suas cores em CMYK ou RGB, imagens bitonais, de tons de cinza e as coloridas. Você sabia que ASCII Art é uma expressão artística usando de caracteres para criar formas e desenhos? Se gostou da matéria, divulgue e nos acompanhe em nosso blog. Mais informações, acesse ou entre em contato http://dossierdigital.wordpress.com. Em nosso blog, você encontrará outros assuntos referentes ao meio digital. Visite-o e veja algo mais.